Salmo de número 127, a minha versão é a nova versão atualizada. Antes do Salmo mesmo, propriamente dito, tem um subtítulo, que é Cântico de Peregrinação de Salomão. Verso 1 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço aos seus amados. Ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Vamos aproveitar e vamos ler o Salmo 128 também. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Sua esposa no interior de sua casa será como uma videira frutífera. Seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de sua vida, e veja os filhos dos seus filhos. Paz sobre Israel. Senhor, essa é a tua palavra, fala conosco no nome de Jesus. Amém. Queridos, esse é um salmo muito conhecido, né? A gente conhece as duas metades deste salmo, que com certeza falam bastante ao nosso coração, e vez ou outra nós estamos pincelando algumas partes deste salmo ao longo das nossas exposições. Na semana passada nós iniciamos uma nova série de exposições, que eu estou chamando de construção, ou reconstrução, ou desconstrução, em que nós estamos aproveitando a ocasião de estarmos em reforma, para pensarmos na ação de Deus, nas obras que Ele realiza na nossa vida, de construção, desconstrução, reconstrução. Temos pensado que Deus é este que aponta o caminho para o qual nós devemos construir a nossa vida. Que é possível, como vimos na semana passada, construir aparentemente uma vida sólida, saudável por fora, mas que não tem os seus alicerces fundados no senhorio de Jesus. E então, quando vêm as dificuldades, ou as tentações, ou os problemas, ou as falsas oportunidades, então os nossos alicerces se mostram. Aquilo que nós somos de fato aparece. E se os nossos alicerces não estão fundados em Jesus, grande é a ruína, como diz Lucas capítulo 6. Mas aquele que tem a sua vida, a sua casa construída na rocha, quando vem a chuva, quando transbordam os rios, quando sopram os ventos, este permanece de pé. Porque no final das contas, na parábola que nós vimos, a diferença das duas casas não era aparente. A diferença das duas casas não eram os tipos de adversidades que elas passavam. Ambas passavam pelas mesmas adversidades, como todo ser humano passa pelas mesmas adversidades. A diferença das casas estava em como elas se comportaram durante a adversidade e o que é que sobrou quando a adversidade passou. Aquele que tem os seus alicerces em Jesus, este permanece no dia bom e no dia não tão bom assim. Quando passa a tentação, quando passa a oportunidade ou quando passa a pressão, nós olhamos para trás e ao invés de vermos um rastro de destruição e de desgraça, nós vemos a bondade e a fidelidade do Senhor nos sustentando. Mas ainda quando vemos destruição lá atrás, quando vem e passa a tormenta e o que sobra é caco, nós também podemos dizer, glórias sejam dadas ao teu nome. Porque a minha falsidade, ou aquilo que estava falsamente me segurando, a minha segurança errônea foi exposta. E agora eu posso voltar e começar de novo, reconstruindo com o Senhor. Aquele que está em Cristo aproveita todas as oportunidades para crescer, para se fortalecer e para ser bênção no mundo no qual nós estamos plantados. Hoje nós vamos meditar um pouquinho mais a respeito deste arquiteto, deste engenheiro.
Eu vi uma vez um arquiteto dizendo que uma das suas maiores frustrações é que geralmente as pessoas procuram um escritório de arquitetura não procurando projetos, mas procurando alguém que assine os projetos da própria pessoa. A pessoa colocou um projeto na cabeça, os cálculos não estão feitos, está tudo errado, não vai dar certo, mas ela quer porque quer simplesmente a assinatura de um projeto. Seja do arquiteto, seja do engenheiro, e às vezes o engenheiro, o arquiteto, vai fazer os cálculos e fala assim, mas não tem como, não dá para fazer desse jeito, vai cair, vai dar ruim, mas a pessoa não quer ouvir. E às vezes, na vida dos crentes também acontece isso, né? Às vezes apresentamos ao Senhor, não o nosso coração dizendo, Senhor, quais são os caminhos que o Senhor abençoa, mas só apresentamos os nossos projetos, e assina aí, Senhor, garante o meu projeto. E Deus fala, não é por aí, esse não é um caminho de vida, esse não é um caminho de paz. Você está construindo algo que está fadado a cair. E você diz, não, eu não quero saber, eu só quero que o Senhor assine o meu projeto. Nós estamos diante de um texto escrito por este homem, assim está no início do Salmo, este homem chamado Salomão. Salomão tem pelo menos 2 salmos no livro dos Salmos. O Salmo 125 e o Salmo 72. Há vários salmos que nós não temos a autoria, quem seria o autor destes salmos. Mas aqui nós vemos essa indicação, não só aqui, nesse subtítulo, que está nos originais, que já era escrito desde a organização destes salmos, já está ali, mas também nós vemos um pouquinho mais à frente, aí, falando que lá no versículo 2, aos seus amados ele dá enquanto dorme, né? É legal que aqui, essa palavrinha amados, é a mesma raiz da palavra do nome de Salomão. Você sabe que Salomão tinha 2 nomes, né? Lá em 1 Samuel, no capítulo... 2 Samuel, no capítulo 12, quando Samuel vem, na verdade, quando Davi tem o seu filho, ele diz que o nome desse filho será Salomão, Deus envia o profeta Natã, e Natã consagra Salomão e chama ele de Gededias. Já viu isso? Depois você pode ver lá, 2 Samuel, capítulo 12, versos 24 e 25. Não é que ele tinha 2 nomes, é que Gededias significa aquele que é amado por Deus. O amado de Deus. Então ele tinha o seu nome social, Salomão, Shilomô, que vem da mesma raiz de Shalom, de paz. Esse foi o nome que o seu pai Davi lhe deu. Mas ao mesmo tempo Deus havia proferido uma palavra sobre Salomão, chamando ele de Gededias, aquele que é amado por Deus. E aqui neste salmo, Salomão brinca com o próprio nome, né? Ele vai falar que aos seus amados, ao seu amado, ao seu Gededias, Deus dá o sustento e Deus dá o resultado enquanto descansa, enquanto dorme. É muito interessante que este salmo, ele é dividido, como a gente viu, em 2 blocos. Verso 1 e 2 um bloco, e verso 3 a 5 o segundo bloco. Em que ele está contrastando aqui com planos que são vãos, por isso ele repete vão, vão, vão 3 vezes. Em vão faz isso, em vão faz aquilo, em vão faz aquilo. A palavra vão tem a mesma ideia de inútil, fútil, evento. Ele apresenta aqui projetos que, quando feitos sem Deus, são projetos fadados ao fracasso. É inútil, é inútil. Planejar sem Deus, construir sem Deus, tentar guardar a vida, porque nós podemos até construir coisas, mas a gente não sabe se a gente consegue terminar as coisas que a gente começa a construir. E quando a gente consegue construir as coisas, a gente também não sabe se a gente vai conseguir usufruir das coisas que a gente construiu. Essa é inclusive a constatação que o próprio Salomão faz no livro de Eclesiastes. No livro de Eclesiastes, Salomão já está velho, já passou pela vida, já foi experimentado. E lá no capítulo 2, ele fala da inutilidade de gastar a vida, de construir com muito esforço, muitas coisas, com muito esforço, para deixar para aqueles que não vão dar o mesmo valor que eu dei enquanto construía. Salomão diz isso é correr atrás do vento. O esforço que se faz, que se gasta, para vir outro e talvez não usufruir da forma como nós gostaríamos que fosse feito. Ele diz, é difícil. E aí no capítulo 2 ainda de Eclesiastes, ele vai dizer que há uma dádiva que vem do Senhor, que é comer, beber e viver do fruto do trabalho. É encontrar
satisfação no Senhor. Não ficar simplesmente correndo atrás do vento, achando que há muita construção, que há muito esforço, que são as muitas coisas que trarão a felicidade. É quando Deus deixa de ser o arquiteto, quando Deus deixa de ser o projetista, e outros sonhos e outros projetos, que nada têm a ver com Deus, ocupam o lugar de senhorio da nossa vida, de forma que nós não mais vivemos, que nós não mais temos tempo para nada, nós só estamos consumindo tempo, tentando encontrar felicidade e postergando uma felicidade que nunca vai chegar, porque quando chegar o tempo que eu vou dizer, pronto, agora eu posso parar, já não tenho saúde, já não tenho forças, já não tenho amigo, já não tenho família, já não tenho tempo para servir ao Senhor. Salomão diz que há um tipo de edificação que parece boa, mas que se ela não for centrada no Senhor, ela é vã. Há um tipo de guarda da vida, de guarda da cidade, que ela parece boa, mas se Deus não for o centro, se Deus não for o foco, é tudo em vão. No capítulo, nos versículos 3 em diante, ele fala da família, ele faz um contraste, né? Da família como sendo esse lugar de dádiva. Na primeira parte ele fala de construção, de casa, de cidade. Na segunda parte ele fala de família, de construir família. Ele fala do pai, ele fala do ventre, ele fala da mãe, fala dos filhos, como sendo este ambiente construído para a glória de Deus. Então veja, nós estamos vendo aqui casa, nós estamos vendo cidade e nós estamos vendo a ideia de família. E é muito interessante que este salmo tem três contextos. E é por aí que a gente vai caminhar. Entendendo essa lógica e entendendo que este salmo é aplicável a três contextos muito específicos. Primeiro, nós vemos que Salomão é alguém muito qualificado para escrever isso que ele está escrevendo. Salomão é o rei que viveu após Davi no auge do império de Israel, com muito recurso, muito dinheiro, muito poderio militar. Durante o reinado de Salomão foi o tempo em que o reino de Israel mais se expandiu. Davi, seu pai, queria construir uma casa para o Senhor. Davi morava num palácio, o templo de Deus era de pau, de madeira, era meio improvisado. E Davi, já perto do final da sua vida, disse: eu moro num palácio e Deus está morando numa casa toda caindo aos pedaços. Ele diz: eu vou construir uma casa para Deus, vou construir um templo para o Senhor. E Deus diz: não, Davi, você não vai construir. Quem vai construir vai ser seu filho. E de fato, quem vai construir o templo de Israel vai ser Salomão. Ele vai construir o famoso templo de Salomão. Não aquele de São Paulo, o templo de Salomão, lá dos tempos do povo do Antigo Testamento. Ele que vai construir. Ele recebe muita riqueza para isso. Davi deixa do seu próprio tesouro muita riqueza. O povo traz muita riqueza. De forma que, de fato, Salomão construiu para Deus uma casa suntuosa, bonita, bem acabada, com as coisas das mais preciosas, joias das mais finas, muito ouro. Salomão, de fato, construiu uma casa. Quando a gente vai aprender hebraico, uma das primeiras palavras que a gente aprende é a palavra Beit, que significa casa. É inclusive o nome da segunda letra do alfabeto hebraico, Bet. E ela serve para muitas coisas. Casa em hebraico significa muita coisa. Casa significa o lugar onde as pessoas moram, casa. Casa significa família, por exemplo, os filhos da casa de Davi. Mas casa também se refere ao templo. O templo também era chamado de casa. E Salomão está falando aqui sobre construir casa, e ele foi alguém que construiu casa. Ele construiu a própria casa do Senhor. Salomão está falando aqui sobre guardar cidade, e ele foi alguém que guardou a cidade. A cidade expandiu, a cidade cresceu. Ele foi alguém que trabalhou, de fato, trabalhou e trabalhou muito. Então ele tem propriedade para falar tudo o que ele está falando. E da mesma forma, ele tem propriedade para mostrar que tudo isso é inútil, se Deus não for o centro. Salomão começou muito bem, mas não terminou tão bem assim a sua vida. Na verdade, no final da sua vida, Eclesiastes mostra que ele colecionou uma série de desgostos. Que ele foi refém da própria sabedoria que ele proclamava. Salomão se casou e teve um harém com 1000 mulheres. E essas mulheres traziam seus ídolos e seus deuses, e entre o povo de Israel foi se enchendo de idolatria, ao ponto de no próprio templo de Deus havia culto a deuses pagãos.
o filho de Salomão, que ele não cuidou, rachou o território de Israel. Israel, que era um povo forte, agora o filho que assume o trono, Roboão, por orgulho, por ganância, divide o reino em dois, e fica o reino do norte e o reino do sul. E a partir de então, dinastia após dinastia, só reis ruins, até o ponto em que Jerusalém foi sitiada, o templo foi destruído, a cidade foi completamente destruída e o povo foi levado cativo para a Babilônia, onde passou 70 anos. Salomão pode falar sobre ter recursos, ter tudo à disposição, ter tudo à mão, ter tudo o que é ideal, mas ainda assim construir sem Deus. Salomão pode falar sobre isso. E ele viu isso acontecendo na sua própria vida. Às vezes a nossa força, a nossa inteligência, os nossos recursos parecem se mostrar como sendo o caminho para construirmos uma vida que de fato vale a pena. Mas por vezes nós nos esquecemos do Senhor. E de novo, o versículo 2 é essa mola, é esse contraste de um trabalho inútil que começa a levantar de madrugada e dormir cedo, sabe? Vai dormir tarde da noite, acorda bem cedinho para poder tentar construir uma vida que vai ter orgulho, e vai gastando, e vai gastando, e vai gastando a vida, não consegue nem dormir direito. Sabe que a ciência já comprova, né, que noites mal dormidas diminuem o nosso tempo de vida. Não só físico, mas mental. Às vezes vive, mas não vive. Está só o bagaço. E aqui o autor, o próprio Salomão, está dizendo, há uma tensão quando nós colocamos a responsabilidade e um esforço tão grande em nós mesmos de achar que nós somos os completos responsáveis por um grande sucesso na nossa vida e nos esquecemos de Deus. E no versículo 2 há esse contraste, ele diz, não, mas aqueles que são amados de Deus, estes recebem cuidado de Deus até quando descansam. Aí tem algumas diferenças de tradução, né? Algumas dizem aos seus amados ele dá enquanto dormem, outros vai dizer aos seus amados ele dá o sono, mas a grande questão é que aquele que confia em Deus consegue descansar o seu coração, ainda que caminhando, ainda que trabalhando, ainda que vivendo de maneira responsável. Mas há esse contraste, há essa tensão. E Salomão, neste primeiro contexto da sua própria autoria, nos mostra uma forma de enxergarmos a vida, que é tendo tudo aquilo que parece adequado, mas desprezando Deus, construímos algo que não vai perdurar, algo que vai ser destruído. Aí então vem o segundo contexto desse texto. Você sabe que o livro dos Salmos é uma coletânea de várias canções, e que em algum momento alguém reuniu essas canções. Os estudiosos vão apontar para esse momento como sendo depois do cativeiro da Babilônia, quando o povo voltou do cativeiro da Babilônia. Alguns, inclusive, atribuem a Esdras o trabalho da compilação e da organização dos salmos do jeitinho que eles estão na nossa Bíblia. Não sei se você já percebeu que, embora sejam vários temas que nós encontramos nos salmos, há uma lógica que liga um ao outro. É claro que nós gastaríamos aqui pelo menos 1 hora pensando, assim como a gente faz nas quintas-feiras, sobre o contexto dos salmos, como é que eles foram compostos, mas eu vou tentar aqui explicar de uma maneira bem resumida. O livro dos Salmos é dividido em 5 livros. Você vai encontrar isso antes de alguns dos capítulos. Cada um desses livros fecha com uma expressão que termina com um amém, mostrando que existem sim diferenças. E esses livros vão contando a história do povo de Israel, desde a sua formação, até a chegada ao Sinai, onde recebem a lei do Senhor, e depois o estabelecimento na terra, a queda, e então o exílio babilônico e a volta. Este salmo, inclusive, ele faz parte de um grupinho de salmos, que é o Salmo 126, 127 e 128, que está contando exatamente esta narrativa. No Salmo 126, um texto que nós já exploramos em outro momento, diz, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo, então entre as nações se dizia, grandes coisas fez o Senhor. Este é um salmo que está falando do tempo que o povo saiu da Babilônia, rumo à terra, de volta à sua terra, por mão forte do Senhor, nós vamos explorar isso nas nossas próximas exposições, para poderem reconstruir o templo de Deus, a cidade de Deus e o povo de Deus. Então esse salmo que, embora foi composto em um momento,
é agora apresentado novamente para os israelitas em um novo momento, em um momento de reconstrução. Reconstrução da casa de Deus, reconstrução da cidade de Deus e reconstrução da família de Deus, do povo de Deus. Então esse salmo ganha agora novos contornos. Na primeira construção, Salomão tinha tudo à disposição, mas Deus não estava no projeto. Agora na reconstrução, o povo vem em 3 levas, por meio de Zorobabel, depois por meio de Esdras e Neemias, para reconstruir o templo, para reconstruir as muralhas e para reconstruir a religião e o povo de Israel. Quando chegam em Jerusalém, o que encontram? Caco, cinza, destruição. Toda aquela suntuosidade do templo de Deus construído por Salomão tinha virado pó. E agora o povo tem que construir de novo, com menos recursos, com dificuldade e com perseguição. Neemias nos conta muito bem essa história, ao ponto de que, em certo momento, os construtores tinham que ficar com a ferramenta em uma mão e a espada em outra mão, construindo e vigiando, sob pressão. E quem olha vai dizer: poxa, não vai dar certo, não tem recurso suficiente, não tem capacidade suficiente, não tem segurança suficiente. Mas aí esse salmo ganha um novo contorno. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia os sentinelas. Mas porque Deus estava neste processo de reconstrução de Israel, a casa foi edificada, o templo foi edificado, as muralhas foram reedificadas, e o povo de Deus não foi aniquilado. O povo de Deus cresceu novamente, voltou a servir ao Senhor e aprendeu. Depois do exílio babilônico, não há mais registro de que Israel tenha adorado outros deuses. Foi no exílio babilônico que eles aprenderam a amar e a temer somente a Deus. No primeiro contexto que nós vemos, é a ideia de que mesmo com as coisas que parecem ótimas, parecem ideais, se Deus não for aquele que arquiteta os nossos projetos, é vão. No segundo contexto, o que nós vemos é que ainda que as coisas não sejam as melhores, se Deus está no projeto, o projeto flui, o projeto caminha. Mas se Deus não está no projeto, o trabalho também é vão. Às vezes nós olhamos para a nossa vida e encontramos cacos. Cacos talvez que trouxemos da nossa criação, da nossa família, da forma como nós fomos tratados no passado. O coração está ferido, ausência de referenciais, e a gente fala: eu não consigo criar uma família, eu não consigo ter um casamento feliz, eu não consigo, a minha vida é só pó, eu não tenho dinheiro suficiente, eu não tenho talvez entendimento e uma profissão suficiente, como é que Deus vai edificar a minha casa? Mas se o Senhor é quem edifica, os recursos Ele otimiza, os recursos Ele prospera, os recursos Ele faz com que dê. Às vezes nós quebramos as coisas, mas Deus tem o poder de reconstruir. O povo de Deus, ao ver essa reconstrução, viu uma reconstrução mais modesta, viu um templo muito mais modesto. De fato, o texto vai nos dizer que quando é consagrado este segundo templo, que é chamado de o templo de Zorobabel, e futuramente vai ser embonitado, embelezado por Herodes, diz o texto que quando o templo foi consagrado, havia uma mistura de choro. De um lado havia uns que ficavam alegres, porque o templo havia sido reinaugurado, e do outro lado havia aqueles que tinham visto o templo de Salomão e choravam, porque aquele templo não era tão lindo, tão grandioso como o templo de Salomão. Porque sabe, queridos, às vezes a gente chega num ponto da vida em que a gente percebe que a presença de Deus é mais importante do que a suntuosidade das nossas construções. A promessa de Deus ao povo é que a glória do segundo templo seria maior que a do primeiro, embora o primeiro fosse mais bonito, mais grandioso. Porque às vezes nós podemos dar valor àquilo que Deus não dá valor. Às vezes podemos colocar esforço naquilo que não é vida, achando que aquilo é vida. Mas quando Deus é o autor dos nossos projetos, quando não é Deus apenas que assina os projetos que a gente faz, mas a gente busca conhecer nele quais são os projetos que Ele tem para a nossa vida,
Às vezes, no final, o projeto não se parece com aquilo que a gente esperava, mas é muito melhor do que a gente podia imaginar. Esse é o segundo contexto. Mas há um terceiro contexto nesse texto. Se você percebeu, no início do Salmo diz que este é um cântico de peregrinação. E nós já falamos sobre esses cânticos várias vezes aqui na igreja. Os cânticos de peregrinação eram cantados pelo povo de Israel quando subiam até Jerusalém para adorar o Senhor no templo, nas festas de Pentecostes, da Páscoa, tabernáculos. Todo judeu, então, nessa época, saía da sua terra, saía da sua casa, deixava os seus afazeres e ia rumo a Jerusalém para ali adorar ao Senhor. Muitos gastavam dias caminhando rumo a Jerusalém. Depois mais alguns dias que duravam as festas em Jerusalém, depois mais alguns dias retornando para as suas casas. E nesse tempo, a casa ficava para trás, o trabalho ficava para trás, as colheitas, as fazendas, ficava tudo lá atrás. E eles passavam vários dias, longe de casa, rumo a Jerusalém, em Jerusalém, ou voltando de Jerusalém. E talvez no coração do peregrino podia passar a ideia: quem é que vai cuidar das minhas coisas? Quem é que vai cuidar da minha casa? Quem é que vai cuidar da minha cidade, do meu vilarejo? Quem é que vai cuidar das coisas que eu deixei lá atrás? E Deus sempre chamando o seu povo para o encontro com Ele. Porque sabe, queridos, é no encontro com Deus que nós nos lembramos que é Ele quem cuida das nossas coisas. Ou melhor, que a gente não tem é nada. Que tudo que a gente tem é emprestado. A vida que temos, Deus nos deu. E a hora que Ele chamar de volta, não dá para espernear, a gente vai. Como diz o pastor Cláudio Duarte, quando chamar a senha, 57, era eu, fui. Não há o que fazer. Quando Deus nos chamar, é Ele que dá o fôlego de vida. Mas se Deus nos chamar, não há quem nos tire deste mundo. Não há. Quando nós entendemos isso, queridos, que a vida não é nossa, o tempo não é nosso, Deus nos emprestou o tempo. Aqui o texto nos mostra, inclusive, que a família não é nossa. O verso 3 diz que os filhos são o quê? Herança do Senhor, não são herança nossa, são herança do Senhor. Eu vi um pastor uma vez contando o momento em que ele foi entregar a filha dele no altar. Eu tenho uma filha, que já deixa para lá. Na hora que ele foi entregar, ele falou uma frase que casa muito com isso. Ele disse que ele chegou ao marido, né, da sua filha, pegou na mão dele, apertou e disse: toma, ela é sua, mas cuida, ela é minha. Entendeu? Toma, ela é sua, mas cuida, ela é minha. Os filhos são isso. Deus nos dá os filhos e diz: toma, é seu, mas cuida, é meu. Nem os filhos são nossos. Os filhos são herança do Senhor. A família pertence ao Senhor. Deus é o dono do ouro e da prata, e Ele nos concede parte disso para que administremos para a sua glória. As riquezas não são nossas. Quando o povo de Deus estava prestes a entrar na terra prometida, Deus disse a Moisés: Moisés, lembra o povo de quando chegarem na terra prometida e comerem de comidas de árvores que eles não plantaram, de morar em casas que eles não construíram. Lembra eles, Moisés, de que foi a graça do Senhor que os trouxe até aqui, que não foram os esforços deles, que não foi a bondade deles, para que ninguém bata no peito e diga: fui eu que construí tudo isso aqui. Moisés lembra a eles que é o Senhor quem dá a capacidade de produzir riqueza, que é o Senhor quem dá o fôlego da vida. Lembra que não depende deles, depende do Senhor. Embora o Senhor use a vida, as ações, o trabalho como instrumento, nós dependemos dele. E queridos, é muito fácil no dia bom nos esquecermos de Deus. E eu nem falo do dia massa, tá? Não estou falando do dia massa, estou falando do dia bom, do dia normal, do dia comum. Não estou falando do dia que você come picanha, estou falando isso. O dia que come arroz com feijão e ovo. É um dia normal, tranquilinho. É muito fácil se esquecer de Deus. Se esquecer de que é Ele que está nos sustentando. É muito fácil se esquecer de que se estamos de pés, é graças ao Senhor. Se estamos vivos, é graças ao Senhor. Só alguém que sofreu na pele uma doença de quase ir,
Quando volta diz, é graça. É graça, fiquei no fio da navalha. Não fosse a graça do Senhor, a vida é um sopro, a vida é uma fumaça, é graça. Mas no dia bom, no dia estável, às vezes a gente esquece do Senhor e começamos a cobiçar aquilo que a gente nem precisa. E corremos atrás do vento, construindo coisas que são fúteis, inúteis e vãs. Não que não sejam boas, mas que consomem de nós um tempo precioso que não volta atrás. Um tempo que não sobra para Deus, um tempo que não sobra para o reino, um tempo que não sobra para a saúde, um tempo que não sobra para a família. E quando a gente menos percebe, a vida passou e a gente olha para trás e só tem um acumulado de cacarecos. Às vezes a gente fica com medo. Será que Deus vai cuidar das minhas coisas? Bom, então esse é o terceiro contexto. O peregrino está indo rumo a Jerusalém. E ele está cantando. Essas eram as músicas, os 15 salmos, do Salmo 120 até o Salmo 134, são os cânticos de degraus. E o povo ia cantando isso durante a jornada, durante os dias da sua jornada. É interessante que inclusive o Talmud babilônico nos diz que quando chegavam ao templo, isso já é o segundo templo, né? O templo de Zorobabel, que não era tão bonito quanto o de Salomão, mas era um templo ali para adorar. Entre o pátio das mulheres, que era uma estrutura dentro do templo, ao pátio de Israel, que era um outro pátio grande, aí no meio ficava a casinha com o santo lugar e o santo dos santos. Então tinham 15 degraus. 15 degraus, exatamente como os 15 salmos, os cânticos de ascensão. E o Talmud babilônico vai dizer que em cada um dos degraus ficava um levita. E eles ficavam cantando para receber os peregrinos, cada um dos cânticos de degraus. Então eles chegavam e eles ouviam isso. Ouviam quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. Mas ouviam também, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os edificadores. Se o Senhor não guardar a cidade que ficou lá, em vão vigia o sentinela. É inútil o trabalho, acordar de madrugada e dormir mó tardão. É inútil se não for o Senhor que está ali caminhando e nos dirigindo. Eles ouviam tudo isso. Então vem o Salmo 128 que a gente leu também, que fala da bem-aventurança, que fala de uma vida que vale a pena. E veja que a vida que vale a pena, que aqui está mostrada no capítulo 128, não fala tanto de realizações materiais, mas nos fala de acolhimento familiar, nos fala da construção de vínculos. O texto nos fala de uma coisa muito legal, diz aqui, você comerá o fruto do seu trabalho, sim, há trabalho, você será feliz, sim, tudo irá bem. O verso 3 diz, a sua esposa no interior da sua casa será como uma videira frutífera, pensa na quantidade de filhos, né? Seus filhos serão como rebentos da oliveira, e aí ele fala do móvel mais importante da casa, né? Ao redor do celular, não, os seus rebentos serão como frutos de oliveira ao redor da televisão, né? A sua versão é igual a mim? Como um rebento de oliveira ao redor da sua mesa. O móvel mais importante da casa, a mesa, onde a refeição é partilhada, onde a vida é partilhada, onde há olho no olho, onde há construção de relacionamento. Isso acontece em casa, isso acontece na igreja, quando nós estamos de fato sendo abençoados, construindo relacionamentos para a glória de Deus. O texto diz então de uma vida longa, aí no versículo 5, né, que o Senhor abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da sua vida, e veja os filhos dos seus filhos, paz sobre Israel. Que coisa boa, né? Imagina, ver os filhos dos filhos. Alguns já estão vendo, né? Os filhos dos filhos. Aí. Alguns já têm os netinhos aí, estão vendo os filhos dos filhos. Na sexta-feira agora, eu completei 40 anos. 40. Obrigado, depois você pode me abraçar. 40 anos. Ainda estou recebendo presente, qualquer coisa. Há uma semana eu vinha sentindo uma dor aqui, embaixo da escápula, um músculo. Aí, 00:30, 30 minutos que eu havia completado 40 anos. Eu fui dar uma espreguiçada, não sei o que aconteceu. Se soltou alguma coisa, sei lá. Eu sei que começou a doer de um jeito que não tinha posição para ficar. Não tinha jeito para ficar. Tinha uma reunião aqui na igreja na sexta-feira, esqueci que era meu aniversário. Aí falei com o pessoal, não vou poder ir, porque eu combinei com a minha esposa e com minhas crianças, e nós vamos lá para Maringá, no Odi Park, vamos passar o dia lá. Passei o dia no hospital. Tomei remédio, não adiantou de nada, fui no hospital, tomei uma injeção
não resolveu de nada, só fui para casa com a poupança doendo, uma dor nova só, foi tudo que aconteceu. Alguns remédios prescritos, 40 aninhos. Falei, meu Deus do céu, como eu cuidei mal do meu corpo. E às vezes tem que dar um ruim, né? Para a gente lembrar que a gente precisa cuidar. Às vezes é na sala do psiquiatra ou do psicólogo que a gente fala, meu Deus, podia ter cuidado melhor disso. Eu podia ter aberto meu coração mais, eu podia ter conversado mais, eu podia ter sido mais sincero, eu podia ter trabalhado menos, podia ter gastado mais tempo com relacionamentos, com amizades, com gente, em oração, com amigos. Às vezes é quando rompe um relacionamento que a gente fala, meu Deus, eu podia ter feito as coisas de um jeito tão diferente. Eu podia ter vigiado mais as minhas palavras, eu podia ter vigiado mais as minhas atitudes, eu podia ter lutado menos pelo meu direito de estar certo e mais pela estabilidade da minha paz. Às vezes precisa estourar para poder entender. Israel precisou ser levado para o cativeiro para entender que é só debaixo das asas do Senhor que a gente está protegido, que não tem ídolo nenhum que pode segurar a nossa vida e nos dar direção e nos sustentar. Foi só depois de irem para o cativeiro. E agora todas as vezes que o peregrino sai da sua casa, rumo a Jerusalém, para adorar o Senhor num templo inferior ao templo que Salomão tinha construído, porque Salomão edificou sim com os melhores materiais, mas não cuidou da sua casa, não cuidou da sua família. Todas as vezes eles lembram, o Senhor vai cuidar daquilo que eu não consigo cuidar. O Senhor vai cuidar da casa, enquanto eu adoro. Aos seus amados, aqueles que têm com Ele uma aliança, Ele continua operando, mesmo quando nós não estamos operando. Porque descansar não é só deitar na rede e ficar balançando. Descansar é confiar que existe um Deus que trabalha quando a gente não trabalha. Descansar é confiar que a vida não depende de mim, embora ela me envolva. Mas a vida depende da confiança no Deus de toda a vida. Sabe que o culto faz muito isso com a gente. É quando a gente diz, eu estou cansado. Trabalhei tanto essa semana, mas tanto, eu só preciso descansar. Eu só preciso descansar. E aí no culto a gente lembra, eu descanso é em Deus. Sim, eu tenho que descansar meu corpo, eu tenho que descansar minha mente, sim. Mas o meu descanso verdadeiro é em Deus. É lembrar que as coisas que eu não consigo fazer, Ele consegue. As coisas que eu não consigo resolver, Ele consegue resolver. E as coisas que eu não preciso ter, Ele vai tirar. Vai doer, mas Ele vai tirar. E vai ser bom para mim. Isso, só quem confia no Senhor consegue. Nesse terceiro contexto, nós vemos o peregrino. E quem é peregrino? Nós somos peregrinos. Nós somos peregrinos. Sendo lembrados que, independente, são os melhores materiais, alguns materiais que parece que nem vai dar. Se o Senhor está no projeto, a casa sai, e sai bem. A cidade é guardada, e é bem guardada. A família é construída, e é construída no zelo e no temor do Senhor. Porque no final das contas, queridos, não são os materiais que a gente tem à disposição, mas a fidelidade do Deus a quem nós servimos. É o coração guardado no Deus a quem nós servimos, que estrutura toda a realidade. E aqui vem a hora da aplicação. E eu não sei como fazer. Não sei. Não sei porque isso aqui é muito, muito individual. Aqui chega aquele ponto em que, sabe, trava. Eu posso fazer aplicações genéricas, mas você conhece a sua vida. Você conhece o seu coração. Você consegue olhar para os planos que tem diante de você e dizer, Senhor, é isso aqui mesmo? Foram os planos que eu fiz e esses é o que o Senhor aprova? Ou será que tem que voltar para a prancheta, apagar e escrever de novo? Porque há um equilíbrio que deve existir na nossa vida, queridos. Veja, isso aqui não é uma desculpa para preguiça. Ah, senta e espera, vai cair do céu. Não. Há um equilíbrio. Jesus nos ensina a orar. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então nós dependemos de Deus, é Ele que nos dá o pão de cada dia. Mas o apóstolo Paulo também diz, aquele que não trabalha, que também não coma. Então também Deus usa o fruto da nossa ação. Deus age nesse mundo de maneira ordinária por meio da ação do seu povo, por meio da ação dos seus filhos.
Sim, Deus nos supre por meio de um trabalho honesto, justo, às vezes um trabalho que é duro, às vezes. A grande questão é o coração. E o coração, nenhum pregador consegue ver, e nenhum pregador consegue falar sobre o coração. O coração é algo que nós apresentamos a Deus em oração. É por isso que neste ponto, queridos, que é tão dramático, é o ponto que nós precisamos fazer essa autoanálise orante. Aprende isso. Autoanálise orante. É olhar para si, mas a partir da oração. É o que o salmista faz no Salmo 139, dizendo: Senhor, sonda e conhece o meu coração. Prova os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho que te ofende. E guia-me por veredas justas. É nessa hora, queridos, que a gente se depara com a verdade de podermos estar construindo algo que não vem da parte de Deus, ou de estarmos preguiçosos esperando que Deus faça aquilo que a gente precisa fazer. Sabe que existem muitas coisas que caem, existem muitos projetos, muitas casas que são destruídas, que a gente fala assim: Satanás destruiu. Não, não foi Satanás que destruiu, foi a casa que não foi construída no lugar certo, do jeito certo. Aí vem a tempestade e leva ela embora. Então esse equilíbrio é algo que só Deus pode nos dar. Essa análise é algo que só Deus pode fazer de maneira individual na vida de cada um de nós, para que nós não precisemos experimentar o exílio, para que nós não precisemos experimentar, passar o dia inteiro num pronto-socorro, para reavaliar como é que está conduzindo a saúde, para que a gente não precise quebrar nada para poder ver que o alicerce estava errado. É num encontro com Deus. É quando o Senhor edifica, é quando o Senhor guarda, que não é inútil levantar cedo, trabalhar até tarde, porque enquanto eu estou trabalhando, o meu coração também está descansando em Deus. E quando chegar a hora de descansar, eu paro de trabalhar. Mas quem é que vai cuidar? Deus vai cuidar. Quem é que vai fazer? Deus vai fazer. Porque eu não dependo de mim, eu dependo de Deus. Amém? Aí essa é a hora que a gente ora. A gente fala: Senhor, será que eu preciso fazer algo mais que eu não estou fazendo? Ou, Senhor, será que eu tenho que fazer menos do que eu estou fazendo? Senhor, será que tem um espaço na minha agenda que eu preciso preencher com alguma coisa? Ou será que eu preciso mesmo é de uma borracha e apagar um tanto de coisas que eu coloquei na minha agenda, que estão roubando o meu tempo com o Senhor, o meu tempo com a minha família, a minha saúde mental, a minha saúde emocional, a minha saúde física? Essa é a hora da gente fazer em oração um inventário do nosso coração, porque a gente pode ter os melhores cacarecos e construir aquilo que nós nem vamos desfrutar, porque se o Senhor não edifica, é vão. Ou a gente pode olhar e dizer: eu nem tenho condições de construir nada, mas se o Senhor é o dono do projeto, Ele constrói com você, através de você. Que o Senhor nos ajude a sermos estes caminhantes peregrinos do terceiro contexto, em que olhamos para a história desse povo, e olhamos para a nossa vida, e nos lembramos que enquanto nós descansamos, Deus trabalha, e que Ele nos ensine a descansar, principalmente a descansar em sua presença, em oração, em louvor e com os irmãos, em nome de Jesus, amém? Se você puder, coloque-se de pé. Sabe, queridos, que o texto fala que aos seus amados Ele dá enquanto dorme, né? Falei que é uma brincadeirinha com o nome de Salomão, com o nome de Gededias, o amado por Deus. Sabe que tem alguém na Bíblia que é chamado de filho amado também? Abre-se o céu, o Espírito desce em forma de pomba, e ouve-se uma voz que diz: eis o meu filho amado. Sabe que foi este filho amado que de fato construiu para nós uma casa. Foi este filho amado que tem guardado o seu reino, a nossa cidade, a nossa vida espiritual. Foi esse filho amado que, porque foi obediente ao Pai em todas as coisas, construiu para Deus uma família de muitos irmãos, gente de toda tribo, povo, língua e nação.
E por meio de Jesus, nós nos tornamos filhos amados de Deus. E aos amados de Deus, Ele dá descanso. Aquele que se alancia com Cristo, aquele que caminha com Cristo, aquele que reconhece o senhorio de Cristo, esse pode experimentar não somente uma prosperidade material e humana, que pode vir também, mas ele experimenta acima de tudo do descanso. Descanso somente no relacionamento com o amado de Deus. Feche seus olhos aí onde você está.